Hey, 8th grade, you guys are good. I hope you guys are pretty awesome. This is Mr. Lima here, and today we are going to start another conversation class. So please, guys, open your books on page 58 because we are going to have class activity right now. Então, vamos iniciar aí o livro de conversation. Abra aí ele, por favor, gente. Aí você que está na sua casa, abra ele para mim e para o tio na página 58. Vamos lá, você que está assistindo, seja bem-vindo. Welcome to our English class here at Dinamica School. My name is Mr. Lima. Welcome. Okay. 58, page 58, página 58, livro Like Us, number 3. Alright, guys. This is SILI, Physical Education, PE. We have will for predictions of the future. We have a short explanation about will, and we can listen to that. Maybe we have a short video about that. Então vamos ver o que o livro nos traz, que material o vídeo nos traz sobre o uso de will para predições no futuro. Neste vídeo, vamos apresentar o tempo verbal futuro simples. Usamos o futuro simples para expressar uma ação no futuro. Por exemplo, we will travel next weekend. Uma decisão feita no momento da fala. Por exemplo, the phone is ringing. I will get it. Uma promessa, como em I will get better grades next term. E também um pedido. Will you open the door, please? Como formamos o futuro simples? Nas sentenças afirmativas, para todas as pessoas, usamos will seguido da base form do verbo. A forma contraída de will é sempre apóstrofo LL. Por exemplo, it will probably rain tomorrow. I'll open the door. Our cousins will visit us next holiday. Na forma negativa, usamos will mais not mais base form para todas as pessoas. A forma contraída de will not é sempre won't. Veja os exemplos. The kids will not go to school tomorrow. Sally won't study tonight. Já na forma interrogativa, usamos will antes do sujeito. Por exemplo, will your brother come to the party? Will the teacher give us a test? As you guys can see, the book brings us this short explanation about will. We have a will for affirmative sentence, negative, and interrogative sentence. For example, I will go to the Olympic Games next summer. So, will vai aparecer antes do verbo principal, logo após o sujeito. Negative sentence we have, that player won't win. Won't win, won't é a contração de will mais not, logo um pouco antes, logo antes aqui do verbo principal win. Então nós temos o sujeito, that player, won't win, ou seja, will not win Wimbledon this year, certo? Aqui nós temos irá para os Jogos Olímpicos, aqui não ganhará. E aqui nós temos a pergunta, will Brazil, interrogative. O interrogative que acontece, a gente coloca, ou seja, na pergunta, nós colocaremos o will na frente do pronome pessoal, do sujeito da frase.
tornando assim Will Brazil win the World Cup next time? Brasil ganhará a Copa do Mundo da próxima vez? Como respostas curtas de sim ou não nós temos yes, it will ou no, it won't. Certo? Observemos então o listen and practice aqui desse Grammar Box. Depois vamos trabalhar um pouco do Grammar Box. Vamos lá. Vamos escutar e então praticar. Cola aqui com o tio. Unit 5, Lesson 3, Track 39. The Olympic Games. Formula One World Championship. The World Cup. Wimbledon. Paralympics. The Super Bowl. Let's listen again, now repeating. Unit 5, Lesson 3, Track 39. The Olympic Games. The Olympic Games. The Olympic Games. Formula One World Championship. Formula One World Championship. Formula One World Championship. Okay? The World Cup. The World Cup. The World Cup. The World Cup. Wimbledon. 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 Paralympics. 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 The Super Bowl. The Super Bowl. Again, the Super Bowl. Okay, as you guys can see, we have those games in here, this kind of sports, Super Bowl, os Jogos Paralímpicos, os Jogos de Tênis de Wimbledon, a Copa do Mundo, Campeonato da Fórmula 1 Mundial e os Jogos Olímpicos. Now let's watch this material too. It's not a thing to watch, just to see. Look, isso é a UEFA Championships League in the most important soccer championship in Europe, ou seja, um campeonato, né, na Liga dos Campeões da UEFA, ou na Europa. Olha lá que fotos maravilhosas. Aqui, se não me engano, é o Real Madrid, não é isso? Real Madrid is the greatest champion of UEFA Champions League. It won the championship 12 times. Ou seja, o Real Madrid já ganhou 12 vezes a UEFA. The Super Bowl is considered one of the most important sport events in the USA. The Pittsburgh Steelers has the most wins, 6 in the competition's history. Ou seja, aqui temos uma imagem, né, da partida do Super Bowl, onde mostra, por exemplo, que os Pittsburgh Steelers já ganharam, né, os 6 vezes. A maioria são os que mais ganharam, né? Os maiores vencedores. Tem 6 vitórias na história da competição. Here we have the USA people have Super Bowl party. They eat a lot of snacks at that party. Então, algumas pessoas também têm uma festa com o tema Super Bowl, certo? Essa festa com o tema Super Bowl, as pessoas comem vários lanches e doces e tudo, né? Uma festa tem direito com o tema da festa. E aí por diante. Veja que relatos interessantes, não é isso? Vamos continuando. Aqui o tio vai dar alguns minutinhos para que vocês façam a atividade 2. Unscramble the words to write sentence. Então, desembaralhem as palavrinhas para escrever a
as sentenças abaixo neste modelinho, tá certo, gente? Na ordem correta, tá bom? Então tentem executar a questão que segue. So let's go there, try to answer it. Então a primeira fica dessa forma. The New England Patriots won't win the Super Bowl in January. 2. Uma pergunta ficará assim. Will he race in the Formula One World Championship in Monaco? 3. É uma negação. He won't go to the World Cup next time. 4. Affirmative. They will watch Wimbledon on TV tonight. Então vamos ver como ficaram, se vocês fizeram corretamente. Segunda questão, 58. D. In January. 2. Will he race in the Formula One World Championship in Monaco? 3. We won't go to the World Cup next time. 4. They will watch Wimbledon on TV tonight. Okay. Now the third question. Terceira questão pergunta o seguinte: Answer the questions. Vocês podem responder com sim ou não, mas o tio quer observar se vocês conseguem responder de maneira correta. Não independe se seja ou se for a afirmação ou negação. O tio quer observar se vocês querem responder de maneira correta. Então observem, nós temos aí Answer the questions. Will you study abroad in the future? Will Germany win the next World Cup?
Will your teacher be in the next Olympic Games? Então, a intenção é que vocês tentem responder de forma correta. Forma correta pode ser afirmação ou negação, mas obedecendo a ordem gramatical correta, o tempo verbal correto. Obedecendo as normas. Vamos lá, tentem, já já o tio volta para conferir com vocês. Então vamos lá observar. Primeira pergunta: Will you study abroad in the future? Você estudará no estrangeiro, no exterior, no futuro? Respostas podem ser afirmativa ou negativa, como eu havia falado. Então, yes, I will, ou no, I won't. Ainda com will, nós temos a segunda. Will Germany win the next World Cup? Will Germany win the next World Cup? Resposta afirmativa ou negativa será yes, it will, ou no, it won't. Terceira, will your teacher be in the next Olympic Games? Seu professor estará nos próximos Jogos Olímpicos? Yes, falando de mim, he will, ou no, she won't. Então, vamos lá para a resposta. Primeiro, yes, I will, ou no, I won't. Certo? Segundo, yes, it will, ou no, it won't. 3. Yes, se tratando de mim, usem o he will, ou negando no, he won't. Okay, now let's go to page 59, 59. Continuando a aula de hoje. Nós temos o seguinte: read and listen. Read and listen. Então, leiam o texto, depois escutem ao áudio. Vamos lá? O tio vai fazer a leitura primeiro. Vamos fazer o seguinte: eu vou dar alguns minutinhos para vocês tentarem ler o que está sendo trabalhado aí. Depois o tio coloca o áudio para rodar e depois a gente faz a leitura junto. Melhor? Vamos assim. Então tentem aí observar o que está sendo trabalhado nesse texto. E já a gente volta.
Então vamos lá, vamos agora escutar o áudio do texto. Unit 5, Lesson 3, Track 40. Technology is changing sports all the time. In the future, sports like soccer will change even more. Players will train and perform better because of technology. Games, referees, and stadiums will also change. Here are some of the ways that scientists think soccer will change. Soccer players will be stronger and faster because they will have devices that electrically stimulate them. Their coaches will use technology to help them train harder. Their training schedules will be more effective. Doctors will help players with injuries using special medical technology. There won't be human game officials in the future. Robots will replace referees. They will never make mistakes. Soccer shoes will have special sensors in them. These will connect wirelessly with the robot referees and send them information about where the players are and what they are doing on the field. This will help the robots make more accurate decisions. While they play the game, players will communicate with each other and with their coaches using mobile devices. Stadiums will control the weather, and all fields will be artificial. Seats in the stadium will have TVs to watch replays of goals. You see, how incredible is it, isn't it? Look, I'm going to read that, so please pay attention to the reading. All right? Let's do that. The future of soccer. Technology is changing sports all the time. In the future, sports like soccer will change even more. Players will train and perform better because of technology. Games, referees, and stadiums will also change. Here are some of the ways that scientists think soccer will change. Soccer players will be stronger and faster because they will have devices that electrically stimulate them. Their coach will use technology to help them train harder. Their training schedules will be more effective. Doctors will help players with injuries using special medical technology. There won't be human games officials in the future. Robots will replace referees. They will never make mistakes. Soccer shoes will have special sensors in them. This will connect wirelessly with the robot referees and send them information about where the players are and what they are doing on the field. This will help the robots make more accurate decisions. While they play the game, players will communicate with each other and with their coach using mobile device. Stadiums will control the weather and all fields will be artificial. Seats in the stadium will have TV to watch replays of goals. Incredible, isn't it? Maravilhoso. Então aqui fala um pouco sobre o futuro do esporte, o futuro do futebol, como a tecnologia, tanto médica, a tecnologia do esporte, a tecnologia dos aparelhos eletrônicos vão funcionar no futuro e vão modificar as relações esportivas. Basicamente, treinadores vão atuar mais acuradamente. O que o texto fala que não haverá mais juízes, né? Nós seremos fiscalizados, entre aspas, nos jogos de futebol, nas partidas por robôs, que estarão fiscalizando nossos passos através das nossas chuteiras. Então as chuteiras terão um papel importante aí, pois terão dispositivos para conectar e informar os juízes, que serão robôs, onde estamos e que movimentos estamos fazendo. Certo? Além disso, os assentos desses
estádios tecnológicos serão equipados com televisores, né, para a gente ver o replay das partidas. Além disso, os estádios serão completamente artificiais, provavelmente com grama artificial e também com controle de temperatura para tornar mais acessível e mais interessante o jogo. Vê para aí que legal, vocês já tinham pensado, have you thought about that? Yes or no? Now, let's go to question 5. Circle the correct word. Então vamos fazer a questão de compreensão aqui sobre o texto, tá bom? Quinto, circle the correct word. They train the players. Quem são aqueles indivíduos, aqueles profissionais que treinam os jogadores? Nós chamamos de a coach. 2. The players play soccer on this. Nós chamamos de game official, field or manager. Chamamos de quadra, né? Quadra, field, campo, né? Esse nome aí em inglês é field. Então, os jogadores jogam as partidas no field. 3. Scientists don't think this will be human in the future. Então, quais desses membros aí das partidas os cientistas acham que não serão mais humanos? Referees, managers or players? Acertou quem circulou A, os juízes. 4. These include referees but not players, coaches or managers. Então, quais são os grupos, né, daqueles participantes dos jogos que incluem os juízes, mas não os jogadores, os técnicos e os administradores, como os diretores? Esses chamamos de game officials, certo? Tá aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Então, letra B, circulem aí. Portanto, quinto, as letras referentes ao quinto são: quinto, página 59, são 1, A, 2, B, 3, 3A, 4, B. Ok? Sexta questão em diante, nós temos o seguinte. Perguntando o seguinte. Answer the questions. What will replace referees? O que surgirá para tomar o lugar dos técnicos? Dos técnicos não, desculpem. Dos juízes. 2. What will have sensors in them? O que terão sensores neles ou nelas? What will people watch on TV in their seats? Certo? Então, 1. O que surgirá para substituir os juízes serão os robots, né? Os robôs tomarão conta, né, o espaço dos juízes, acreditam os cientistas. Em segundo, what will have sensors in them? Quais são os objetos e equipamentos que terão sensores? Soccer shoes, as chuteiras, soccer shoes. E 3, what will people watch on TV in their seats? O que as pessoas vão assistir na TV nos seus assentos, nas arquibancadas? Os cientistas acreditam que assistirão replay of goals. Então vamos lá. Falamos de robots, soccer shoes, chuteiras, and replays of goals, replays de goals. Ok, gente? Portanto, that's all for today. Assim a gente finaliza a aula de hoje. Lembrando para vocês que para casa you guys have pages 60 and 61, páginas 60 e 61 para casa. See you next class, guys. Bye. Kisses and hugs from Mr. Lima. See you.